Sim, temos um problema teológico no colégio apostólico. Dos 12, foi levantado mais um que virou 13, foi escolhido outro no caminho que virou 14 e, por fim, apareceu mais um que se tornou 15. E aí, como tratar o colégio apostólico? Como tratar os apóstolos que muitos defendem que hoje não existe, sendo que temos 15 apóstolos. Hoje nós vamos ver o que diz a Bíblia sobre os apóstolos. Quem foram os 12? Quem foi o 13º? Quem foi o 14º? Quem foi o 15º nomeado na Bíblia? E por que precisamos? Porque no dia atual, muitas igrejas exclui Efésios, capítulo de número 4, verso de número 11, que ele chamou uns para apóstolos. E disse que esse texto não dá base para se ter apóstolo nos dias de hoje. Mas nós temos outros textos mostrando que foram no total, no tempo bíblico, 15 apóstolos. Mas eu vou abrir com você. Vamos começar primeiro pelo livro de Efésios. Efésios, capítulo de número 4, verso de número 11, que é o que muitos conhecem e ficam na dúvida. Gente, não entra na minha cabeça discordar que não existe apóstolo no dia de hoje. Ah, mas tem um critério. Tá, vamos falar sobre esse critério um pouco mais na frente. Agora, se tem um critério para ser apóstolo, por que que Efésios capítulo 4 não dá esse critério? Entende como fica um pouquinho difícil sustentar? Sendo que em Efésios capítulo 4, 11, escrito está, leia comigo, e ele mesmo deu uns para apóstolos. Quem deu? Jesus. Quem? Apóstolo. Foi Jesus quem determinou apóstolos. Mas qual é o problema desse texto? É que aqui não tem requisito para ser apóstolo. Aqui não tem vamos dizer assim, uma doutrina, uma escola. Aqui só está dizendo que ele deu apóstolo. Aí alguém pode dizer, até você mesmo que está me vendo, ah, mas foi para o tempo da igreja primitiva. Aonde está dizendo? Cadê a evidência que apóstolo era para o tempo de Jesus? Por quê? Eu pergunto isso a você. Se foi para o tempo de Jesus, então a gente tem um problema gigantesco na Bíblia. Porque o texto continua separado por uma vírgula. Os demais ministérios, que são no total de 5. Qual é o próximo? Profetas. Quem deu os profetas? Jesus. Opa! Vírgula, ele continua, outros para evangelistas. Quem foi que deu? Jesus. Evangelistas. Outros para o quê? Pastores. Já volto no pastores. E outros para doutores. Olha como nós, no século que estamos vivendo, nos atrapalhamos com coisas simples. Dizemos que não existe mais apóstolos. Dizemos que não existe mais profetas. Profeta, não profecia. Não confunda. Não confunda profecia com profeta. Profecia eu posso ser tomado agora e profetizar. Você pode ser tomado agora e profetizar. Estamos falando de profeta. Quem deu? Jesus. Não foi nem do Antigo Testamento, foi do Novo. Jesus. Aqui é quem deu foi ele. Profetas. Aí a gente vem e pega a parte que a gente quer. Existe evangelista. Na minha igreja tem evangelista, na sua tem evangelista. Aí vem outros. Na nossa igreja também tem o quê? Pastores. E aí, qual é a igreja? Na sua igreja tem algum irmão que recebeu o título, o cargo de doutor? Não porque faz faculdade, porque Deus o chamou. Dos 5 ministérios, nós, em pleno século que vivemos, excluímos apóstolos, excluímos doutores, excluímos profetas. Só aceitamos
evangelistas e pastores. Com que base? Qual é a base que a gente escolheu dizer que tem ou que não tem? Foi para o tempo antigo e não serve para o tempo atual? É o vídeo que nós vamos conversar hoje. E eu quero trazer luz para você o texto. Se você vai concordar se existe profeta, se não existe doutores, se não existe apóstolos, isso aí é você com a sua Bíblia aberta. Leia o texto. Certo? Bora voltar? Primeiro vamos começar como nós falamos, né? Vamos para o início de tudo. E o início de tudo se encontra o chamado dos 12. Lucas capítulo 6, do verso 12 ao verso de número 16. Nós temos que entender, primeiro, o chamado dos 12. Simples. Diante de tantos discípulos que Jesus fez, diante de tantos discípulos que ele foi criando, lembram-se dos 70 que saíram em missão, que fizeram missão, tantos outros que o seguiram. Desses que seguiram Jesus, Jesus sobe ao monte, diz aqui bem o texto, né? Eu vou ler para você o primeiro versículo, depois a gente vai para a eleição. Lucas capítulo 6, verso 12. Leia comigo. E aconteceu que, naqueles dias, subindo ao monte a orar, e passou a noite orando em oração a Deus. Jesus foi orar para separar os 12. No dia seguinte, diz o texto, continua, e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos. Não foram nem apóstolos, foram todos os seus discípulos. E escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolo. Então, apóstolo foi dado por Jesus, escolhido entre os seus discípulos. Vamos para a eleição. Eu vou ler aqui no meu rascunho porque está na ordem e eu quero que você acompanhe comigo e conte comigo. Primeiro, Simão. Segundo, André. Terceiro, Tiago. Quarto, João. Quinto, Felipe. Sexto, Bartolomeu. Sétimo, Mateus. Oitavo, Tomé. Nono, Tiago, filho de Ofeu. E Simão, que é o 10º, né, chamado Zelote. E Judas, irmão de Tiago. Esse é o 11º. 12º, Judas Iscariotes. Né? Tem a abreviação dizendo lá o que o traiu. Ponto. 12. Sem discussão. Foram 12. Escolhido por Jesus. Podemos dizer, escolhido a dedo por ele. Fizeram o ministério, cumpriram o ministério, aproximadamente 3 anos e meio, pregando, expulsando o demônio, fazendo o milagre dos pães, enfim, os 12 estavam com Jesus. Pergunta, quando Jesus chama os 12, tinha mais pessoas que estavam com Jesus, que viu o chamado de Jesus, que seguiu a Jesus? É evidente. Lembre-se que ele disse, chamou seus discípulos. A escolha foi dele. Ele quis chamar 12. Depois a gente vai entrar no número 12. Por que 12 dos apóstolos? E conhecemos a história que Judas, ou Iscariotes, traiu Jesus. E por ele trair Jesus, ele deixa de fazer parte dos 12 escolhidos. Porque como fala o texto, ele negou o seu chamado. Ele foi aquele que voltou atrás. Então ele perdeu, não. Ele abriu mão, ele negou de ser apóstolo. Então a cadeira do apostolado dos 12 fica vazia. Mas aí a gente vai ter agora a eleição de mais um para se tornar 12. Não esquece. Daqui a pouco nós voltamos ao número 12, porque tinha que ser 12. Primeiro, porque Jesus escolheu. E tem um motivo por Jesus escolher 12. E Jesus já tinha dado a dica que seria 12 muito antes. Sério, sim. Jesus já tinha falado por que seria 12. Porque se manteria 12. Mas eu vou chegar lá. Se você abrir a sua Bíblia aí
no livro de Atos. Atos, capítulo de número 1. Aqui Judas já não faz parte mais. Vou ler o texto com você. E agora se faz um concílio. Podemos dizer que o concílio para manter, sabendo que considerado o concílio primeiro foi só quando Paulo se converte e tem uma discussão, vai circuncidar, não vai circuncidar, mas aqui já teve uma primeira reunião dizendo, e agora? O que faremos para ocupar a 12ª cadeira, chamado Colégio Apostólico? O que faremos? Vamos ver o que disse. Pedro chama para si os 10, ele era o 11º, e Pedro diz assim, em Atos capítulo 1, do 21 ao 26. É necessário, pois, que todos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós. Irmãos, aqui nós temos um problema gigantesco de aceitar qualquer outro apóstolo. Ah, professor, tá vendo? Então você é contra apóstolos. Calma. Desfruta do texto, medita. Pedro está fazendo de uma maneira geral. Como eu falei para você, que foram quantos apóstolos? 15. Lembra? Judas morre, fica 14, nomeado na Bíblia. Lido, escrito está. Ok? Só que temos um problema. E você vai descobrir qual é o problema de aceitar os outros dois para poder aceitar os outros. Se eu tenho que aceitar, se a Bíblia dá uma brecha para para ser apóstolo, ter conhecido Jesus, ter andado com Jesus, ter visto Jesus ressurreto, ter participado do milagre, ter participado do ministério, aí você já entendeu que tem um problema aí. Vamos continuar no texto. Começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima. Um deles, olha só, um deles se faça conosco, testemunha da sua ressurreição. Pedro, ele está dizendo, olha, para ser apóstolo, tem que ver Jesus desde o batismo de João o Batista. Olha aí, por que não existe? Não se precipite. Não se precipite. Esse aqui é o fato. E entre eles, alguém que foi batizado, viu o batismo de João, viu Jesus chamando os 12, viu Jesus comissionando os 70, estavam lá. Dentre eles, aparecem 2 homens, verso de número 26. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 12 apóstolos. Lembrando que junto com Matias nós tínhamos outro irmão chamado Barsabás, chamado ou o Justo. Tinha os 2, mas Matias foi escolhido. Pergunta: cadê Matias na história? Matias faz o quê? Você não tem o movimento do apóstolo Matias. Ele foi apóstolo. Apóstolo escolhido pelos apóstolos. Aí nós temos um probleminha. Os apóstolos podem escolher apóstolo? Que aí a gente vai desfrutar dos textos que está aqui. Agora vamos lá. Professor, e você falou que havia uma necessidade de ser escolhido 12. Por quê? Porque lá em Mateus, abre a sua Bíblia, livro de Mateus, capítulo de número 19, verso de número 28. Meus irmãos, vocês podem até discordar e é bom, mas pegue os textos que eu estou te dando, pegue as passagens que eu estou te dando e chegue você a uma conclusão, se há ou não há. Mas primeiro, veja o que está escrito. Abra sua mente, limpe a sua mente, esvazie o copo e beba da instrução que está escrito. E depois você diga, opa,
Não há apóstolo nos dias de hoje. Opa, há sim apóstolo nos dias de hoje. Lembrando que quem escolheu Matias foi os apóstolos. Apóstolos escolhendo apóstolos. Ok? Por que teria que ser 12? Chamada Escola Apostólica. Mateus 19, 28. E disse Jesus: em verdade vos digo que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Até aí tudo bem. Se Judas negou, se Judas se afastou, se Judas saiu, o trono ficou vazio. Perdão, o trono fica vazio, precisando de um. Vem quem nesse trono? Matias, ok? Matias vem para esse trono e se senta. Então Matias vai julgar, junto com os outros 11, as 12 tribos de Israel, determinado por Jesus, e acabou. Não tem o que discutir. Colégio apostólico fechado. Trono fechado. 12. Acabou. Agora entramos num problema, o motivo desse vídeo para você. O apóstolo Paulo. Diz o texto, a Bíblia não mente, que Paulo diz que foi chamado para ser apóstolo. Mas no lugar de quem? Quem saiu para Paulo entrar para que o trono ficasse com 12? Você já parou para pensar? O trono está completo, os 12. E agora? Romanos, eu deixei até aqui, mas você podia abrir qualquer outro livro da carta de Paulo. Romanos capítulo 1, Paulo diz bem claro que ele é apóstolo. Escute só. Capítulo 1, verso 1 de Romanos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Não temos dúvida que Paulo foi chamado para apóstolo. Ele fala em diversas de suas cartas. Mas que apóstolo era Paulo? O apóstolo que se sentaria para julgar as tribos de Israel, como está escrito em Mateus capítulo 19, verso 28? Não. É onde muitos de nós nos confundimos e infelizmente somos tendenciosos. Porque temos um problema. Quem vai sair? Alguns podem dizer, Matias vai sair. Matias? Mas por que Matias? Por que Jesus, o Espírito Santo, em Atos, ele estava com o seu poder intervindo, dizendo não para Paulo, dizendo sim para tal obra? Por que ele não diz não? Exclui Matias. Eu quero é Paulo. Por que não teve intervenção do Espírito Santo, não teve intervenção de Jesus para a escolha de Matias? Se não teve a intervenção de Jesus, do Espírito Santo, nem de Deus para a escolha de Matias, Matias foi contado com os 12. Escrito está. E Paulo se senta onde, meu irmão? Paulo não faz parte do colégio apostólico de Jesus. Por que não? O requisito não entra para Paulo. Irmãos, o requisito não entra para Paulo. Para ser apóstolo, para sentar no trono, tinha um requisito. E o requisito era, começando desde o batismo de João. Paulo não começou no batismo de João. Até um dia em que dentre nós foi recebido em cima. Paulo não participou da crucificação, pelo menos registradamente, não. Você pode supor, provar, não. Paulo não participou nem do batismo de João, Paulo não participou da crucificação de Jesus, Paulo não participou da ressurreição de Jesus, Paulo não participou da ascensão de Jesus. Então, logo, Paulo não pode ser apóstolo dos 12 apostolados, ou do colégio apostólico.
Está escrito, meu irmão. Então a Bíblia abre uma nova vertente ou uma nova categoria para apóstolo. Aqueles que serviram a Deus, sendo chamados por Ele para uma missão. As boas novas, o enviado. Pois próprio Jesus diz para Ananias, Paulo é vaso escolhido por mim para pregar a reis, gentios e assim por diante. Quando vamos ver Jesus falando com Ananias ali. Então existe duas categorias de apóstolo. O colégio apostólico com 12 e os apóstolos que são escolhidos para fazer a sua missão, fazer um propósito. E Paulo se encaixa nessa segunda categoria, porque ele não participou. Eu estou lendo, mais uma vez, Atos, capítulo 1, verso de número 21 ao 26. Especificamente, o verso de número 22. Paulo não participa desse aí. Ah, professor, tá bom. Mas você falou, Paulo seria o 14. 14, apóstolo. Tira Judas, mas Judas não deixou de ser apóstolo porque traiu Jesus. Ele morreu como apóstolo. Gente, pelo amor de Deus. Ele morreu como apóstolo, isso é fato. Mas não pôde ser contado como um dos 12 que ia julgar Israel. Ok? Tá normal nisso aí? Vamos lá. E eu falei para você que existe outro apóstolo, não foi? Abre aí a sua Bíblia no livro de 15 apóstolos, eu falei, não é isso? Abre aí a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 14, verso de número 14. Por que eu digo para você e sustento biblicamente que Paulo é um apóstolo de uma nova vertente, uma nova, um novo segmento, uma nova categoria, um novo estilo de apóstolo. Por quê? Porque em Atos, capítulo 14, abriu? Não espere por mim, não. Veja na sua Bíblia, 14. O que está escrito na sua? Vou ler para você na minha. Veja só você. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando: quem foi que separou Barnabé como apóstolo? Aonde está registrado que Barnabé era um dos 70, que Barnabé era um dos discípulos de Jesus? Porque se fosse, nós temos um problema que precisa resolver. Por que não foi Barnabé escolhido no lugar de Matias? Ou até mesmo sendo participante da escolha, como o justo Matias e Barnabé, se Barnabé estava lá desde o começo. Irmãos, usa a cabeça com o texto na mão. Ouvindo, porém, os apóstolos Barnabé. Você entende a diferença dos 12 que sentarão ao trono e o colégio apostólico fechado? E aí você tem uma nova categoria de apóstolo que você encontra nele Paulo e você encontra nele agora Barnabé. E lembre-se, eu sei que você sabe disso, que quando na Bíblia é mencionado primeiro um nome, é que esse é o líder do outro, até que esse tome a postura e continue sendo o líder. Eu sei que você sabe dessa regra gramatical falando da liderança biblicamente. Eu sei que você sabe disso. Se você não sabe, está sabendo. Aqui, quem era o líder era Barnabé. Lembre-se que esse Barnabé foi quem foi buscar Paulo quando nenhum dos apóstolos quis. E ele foi buscar. Ele ensinou a Paulo. Ele orientou a Paulo. E aqui ele está em missão com Paulo. Mas quem era o líder da missão? Barnabé, chamado de apóstolo. E aí? A pergunta que fica é: existe apóstolos escolhido por apóstolos ou não?
Existe uma separação nítida, escrita na Bíblia. A diferença de apóstolo do colégio apostólico dos 12 e apóstolo de outra categoria para fazer a obra. Entre eles, nós temos Barnabé e nós temos Paulo. Termino esse vídeo deixando você pensar e tirar você as conclusões. Existem apóstolos hoje ou não? Porque o texto bem claro. Fora dos 12, apareceu ou foi chamado, escolhido mais 2. A minha conclusão é que nós estamos apenas pegando aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer, para empurrar a força, a goela abaixo do povo. Efésios capítulo 4, versos 11. Ele deu um para apóstolos, outro para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e outros para doutores. Se Deus comissionou Jesus para fazer essa missão e Jesus deu, é uma discussão muito boa. E quem diz é você, se tem ou se não tem apóstolo. Que Deus abençoe. Leia a Bíblia com a mente ligada no que está escrito, não o que você ouviu de A ou de B. Infelizmente, são pessoas tendenciosas, querendo colocar sua vontade sobre a Bíblia, sendo que a Bíblia não diz. Muitos nem mencionam Barnabé como apóstolo, porque se eles mencionassem Barnabé como apóstolo, acabaria o argumento que não existiria apóstolo nos dias de hoje. Que Deus abençoe. Foi bom trazer luz ao texto para você. Escrito está. Aprenda. A Bíblia não vai dizer. A Bíblia já disse. Só falta eu e você entender. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão e consolação do Espírito Santo seja comigo e com você, não apenas hoje, mas para sempre. Amém. Deus abençoe.